O propósito do trabalho que eu faço hoje na rede pública municipal de Petrópolis é levar as crianças para a natureza, para atividades regulares, só que vocês sabem que as escolas são totalmente emparedadas. Então, eu precisei dar vários passos para trás, porque a proposta de trabalho de campo, que eu achava que era moleza, gente, fazer um passeio de ônibus de 2 quilômetros para levar as turmas da Odete Yang Monteiro aqui, para começar aqui e fazer incursões até ali os primeiros pocinhos, não foi possível. Existem muitas questões legítimas que a gente tem que ouvir, tem que acolher, tem que abraçar, de por que a escola é tão emparedada, de por que as crianças... O ensino não acontece fora das paredes da escola, fora dos muros da escola. E aí, durante a pandemia, com aquele estímulo do Robson, nós fizemos um trabalho muito distribuído. Eu trabalhei com mais de 20 voluntários da rede do Bonfim, quer dizer, junta a Associação dos Produtores Rurais, junta a Associação dos Moradores, né, do Posto de Saúde para Baixo, Gláucia, do Posto de Saúde, a diretora Liliane Costa, da escola Odete Yang Monteiro. Gente, era uma rede muito grande e a gente bolou 3... eu vou passar aqui na roda. A gente bolou 3 kits de brinquedos para celebrar o Dia das Crianças em 2020, que foi um dos anos mais tristes da nossa história, né? O Marcos Werneck, que está aqui, foi um dos membros dessa rede que produziu 2 dos brinquedos junto com redes de parceiros, designers, tá? Naquela época a Bárbara eu não conhecia, e nós, lá no Vale do Mataporcos, coletamos 5.000, nós fizemos 90 brinquedos, que a gente chamou de jogos com materiais da natureza. Eu vou passar para vocês. Essa caixa foi coletada nos supermercados de Correios, muita gente ajudou. Eu recebi lá em casa, sei lá, talvez umas 400 caixas de papelão, e a gente foi usando as caixas para fazer essa embalagem do jogo. Você pode passar para mim, por favor? Eu vou rodar essa parte aqui. E o Robson falou assim: Mariana, o negócio é o seguinte, nós temos três grandes entraves aqui no Bonfim. Primeiro, queimadas. Segundo, as pipas de plástico. E terceiro, o programa de reciclagem de resíduos. E aí, essa rede, tinham 6, é pena que eu não vou ter tempo, só tenho 20 minutos para compartilhar com vocês, mas eu ia desenhar a rede ali naquele quadrinho, não vai dar tempo, mas eram 6 polos básicos dessa rede. A Gláucia, que foi quem autorizou a oficina de projetos sustentáveis, que o Marcos foi o moderador e o Robson foi o promotor. Então era a Gláucia, a Liliane Costa, da escola, o Robson, o Marcos, o Cazé, que não pôde estar presente hoje aqui, e eu trazendo o laboratório da PUC junto. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha. Isso aqui é um folder de 6 faces, super lúdico, que foi desenvolvido pelo Marcos, pelo Robson, sobretudo, com pouquíssima ajuda dos outros polos da rede, e um jogo da memória, todos fotografados aqui no território de Petrópolis, aqui no Bonfim. As fotografias são do Marcos e a bolação é do Robson e do Marcos. Eu vou deixar aqui para você dar uma olhada. É a fauna e a flora do Bonfim. E as crianças tiveram um dia das crianças nesse ano que foi tão triste, tanta gente, né? A gente perdeu tanta gente no bairro. Elas tiveram, gente, as fotos que vieram para a diretora das crianças abrindo jogos,
e brincando em casa, todo mundo confinado em casa, as famílias todas, foi incrível. E aí, gente, quando acabou a pandemia, por causa do movimento Correia Sustentável, que é um movimento, não é uma ONG, não tem CNPJ de propósito, é um movimento que abraça 7 associações de Correias, Associação dos Produtores Rurais, Associação dos Moradores do Bonfim, Associação dos Moradores do Castelo, Associação dos Moradores do Bairro da Glória, Associação dos Moradores do Mataporcos, Associação dos Moradores do Catitu e Associação do Centro de Correias, AMAC. Né? Então, esse movimento, ele chegou através do WhatsApp e tal, que foi muito utilizado na pandemia, ele levou esse trabalho para o Ingo Rames, que na época era o prefeito, que o nosso prefeito não pôde assumir. E o Ingo Rames começou a falar com as diretoras das escolas de Correias. Vocês precisam entrar em contato com esse movimento, que está acontecendo um trabalho importante nas escolas, ligado às escolas de educação ambiental. E aí eu fui procurada, pena que ela já foi embora, ela não pôde esperar, porque a minha fala devia acontecer de 2 às 3 e ela não pôde esperar, ela foi embora às 3 horas. A diretora da escola, Maria Gonçalves, esteve aqui, que ela queria falar, ela queria colocar, né, a opinião da escola a respeito disso, mas eles me procuraram e falaram assim: Mariane, o negócio é o seguinte, não vai sair da escola. A gente adorou a proposta e tal, mas nada de sair da escola, não vai rolar atividade fora das 4 paredes. E eu falei assim, eu estou topando qualquer negócio, mas assim, não tem problema, a natureza vem para dentro da escola. E aí eles falaram assim, tá bom, então você vai ficar com as 2 turmas de 5º ano e pode começar. E aí, junto com as minhas orientadoras, a gente começou a integrar a vida, ciência e arte num trabalho teatral, plástico, científico. Eu pedi ajuda do Marquinho, eu fui no Parque de Teresópolis. Cadê o Marquinho? Já foi embora? Ai, que bom. Eu fui lá em Teresópolis, peguei um monte de material, a pesquisa do Aurita, o livro de pesquisas do Parnaso, um monte de material, folhetos do Mosaico Central Fluminense. Fui na APA Petrópolis também, enchi o carro com tudo que era material. E aí a gente começou a ter encontros com essas 2 turmas. Era 1 hora para cada turma por semana, só 1 hora. E não tinha nenhuma possibilidade de sair dos muros da escola. E aí, nesses encontros, eu pedia que as crianças trouxessem um tema. Então, por exemplo, tinha um tema, desenho. E eu fazia esse tema chegar na natureza, né? E aí, tinham 2 atos. O primeiro ato era uma espécie de brainstorming, onde eles davam um tema e a gente dissecava o tema em sala, em toró de ideias. E a segunda parte, a outra metade da aula, era construção com artes plásticas. E aí eu levava tudo que eu conseguia colher lá em casa e na estrada, né? Materiais naturais como esses aqui, que aqui tem 35 peças, tem pinhas que são exóticas, né? Tem folha de pinha, mas tem também fava de cedro, tem fava de sibipiruna, tem, esqueci isso aqui, esse nome aqui. Mas enfim, a ideia era que eles utilizassem, mas assim, materiais em abundância, para ninguém ter que brigar por nada. Muito material, eu chego na escola carregada. E as crianças escolhem, selecionam os materiais e representam qualquer conceito que está ali, que elas desenvolveram durante o primeiro ato. E aí, gente, a pena que eu não tinha como. Eu ainda pensei
pensei em trazer alguma coisa para projetar, mas enfim, as artes das crianças são incríveis. O prazer que elas têm de fazer essa experimentação ligada a um tema que elas trouxeram é incrível. A integração com as crianças especiais, porque em cada turma tem pelo menos 2 crianças especiais, autistas, déficit de atenção e hiperatividade e outras questões. Então, essas crianças se sentiam super incluídas nessas atividades. Assim, eu mesma, que nunca trabalhei com criança especial, não tinha noção disso, eu não tinha. E isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção da direção da escola e das professoras regentes, né? Como que essas atividades, elas são inclusivas, como que as crianças que normalmente ficam muito introspectivas, né, em todas as outras atividades, como que elas se integram, como que elas participam. É impressionante, como que elas são convidadas para participar também. E aí, teve uma questão que foi assim, decisiva, porque o movimento Correio Sustentável conseguiu a adesão do SESC Nogueira, para esse projeto. E a Daniela foi na horta comunitária do Barcá, porque tinha uma coisa que é importante falar. Nessa rede, né, a gente faz muita coisa. A educação ambiental é o meu maior e mais importante atividade. Só que eu também sou mão de obra em mutirão nas hortas comunitárias. Eu também sou mão de obra na hora de escrever cartas para o prefeito ou para a secretária de educação. Né? Então tem assim, uma série de projetos que são parte do trabalho da rede, né? E que, nesse caso, criaram uma circunstância, um cenário, um ambiente espetacular para a educação ambiental, que tem uma horta comunitária no bairro da Glória. E essa horta comunitária não é só uma horta comunitária, tem um remanescente florestal, o último remanescente florestal do bairro. Do lado tem uma represa, porque nesse remanescente florestal tem muitos olhos d'água. A água brota ali, brota tanto que faz essa represa. E quando acaba a represa, começa a horta. E quando acaba a horta, começa o que as crianças amam, que é o campo de futebol, a arquibancada, onde assim, as coisas mais importantes de lazer do bairro acontecem ali. Então é um recanto, assim, é o recanto do bairro. E a horta já tinha começado quando eu comecei a dar aula na escola, tinha começado na primavera anterior. Em setembro de 2021, a gente começou a horta comunitária e eu fui dar aula lá em março de 2022. Então, gente, é do lado da escola, a escola fica em cima da horta, é uma caminhada de, sei lá, 200 metros que a gente tem que dar a volta, né? E mesmo assim a escola não permitia, mas quando o SESC chegou, ele falou assim, olha, vou colocar um biólogo ou um gestor ambiental com a Mariane para as crianças irem para a horta. E, gente, foi assim que a gente conseguiu viabilizar, quer dizer, a entrada do SESC, né, que fortaleceu a rede, permitiu que as diretoras abrissem esse flanco para desemparedar o ensino. E elas ficaram, assim, maravilhadas com o que aconteceu. Porque, gente, os autistas, eu já estou acabando, os autistas, gente, os autistas me cutucavam, imagina, autista não tinha falado comigo nenhuma vez, no ano inteiro. Tia, eu quero ir primeiro, imagina. Chegava na horta, eram tantas perguntas dos autistas, gente, era uma coisa impressionante. Queria saber se podia comer aquilo, falava, não, isso aqui é mata-cavalo. Mas como assim mata-cavalo, tia?
Aí eu explicava, isso aqui é um fruto, parece tomate, mas não é tomate. Mas como é que você sabe que é mata-cavalo? Ah, porque esse nome deve ter surgido de tanto cavalo que morreu, né? Enfim, gente, aqui tem muito, mas eu tenho que encerrar. Eu estou à disposição de vocês para perguntas, para trocas. Muito obrigada. Muito obrigada.